Olá! Venho aqui agradecer a você que firme continua nos acompanhando, ouvindo o que temos a comentar e pedir desculpas aos que perderam o contato com o canal José Neumann e Pinto na última quarta e na última quinta-feira, porque eu não tive a ocasião de publicar meus vídeos. Na quarta eu cheguei a fazer o vídeo, mas o vídeo estava sem som, por uma falta de conexão do microfone na câmera que filma, né? E na quinta eu participei às 5 horas da tarde da estreia de um programa com Felipe Moura Brasil. Esse programa, que durou 1 hora, está disponível no canal de Felipe Moura Brasil e é uma nova tentativa que fazemos de entrar no combate político contra a polarização das extremas na eleição de 2022 e a covardia daqueles que provocam a guerra e daqueles que não a evitam. Vamos falar disso agora aqui. E toda quinta-feira voltaremos a nos encontrar, Felipe e eu, numa conversa de 2 parceiros, de 2 colegas e não de 2 competidores. Pois é, então eu queria dizer que todos são covardes nessa história. A covarde o agressor, só não é covarde aí a Ucrânia, que não tem como se defender do maior exército do mundo. A Rússia herdou da antiga União Soviética e manteve um clima de Guerra Fria por causa disso, um aparelho militar só comparável ao da maior potência militar do planeta, que são os Estados Unidos. E sob o comando de um covardão, o valentão Vladimir Putin invadiu um país vizinho só para evitar que esse país entrasse no tratado da OTAN, dos países do Atlântico Norte. Essa invasão é a prova de que o valentão é o maior dos covardes. Mas também são covardes os Estados Unidos, a França, a Europa em geral. A Europa tem dificuldades. A França, por exemplo, depende do gás exportado pela Rússia para tocar suas usinas. A Alemanha tinha desativado as usinas termonucleares e também depende de gás russo para fazer com que funcionem. Os países da Europa não têm a rede hidrográfica do Brasil, portanto não tem a possibilidade da energia nascida das hidrelétricas. E por isso todos se acovardam e se ajoelham diante do tirano do Kremlin. O Vladimir Putin não é um grande governante, a Rússia é uma economia de menor expressão, mas conta com um grande poderio bélico e ataca covardemente um vizinho muito mais fraco, muito mais débil, apesar de ter o terceiro exército da Europa, o que não significa nada. Essas sanções econômicas não levarão a nada, não acomodarão o apetite de invasão de Vladimir Putin, que quer recriar uma potência como foi a União Soviética sob o comando russo, sob seu comando. Essa história de desmarcar o grande prêmio de Fórmula 1 é uma forma de protesto, mas não evita em nada que o Putin continue avançando. Já tomou Kiev, a capital, é assim que se pronuncia, não é Kiev. Kiev é uma leitura em português da palavra que define a capital. De qualquer maneira, essa guerra é uma guerra que trará grandes prejuízos à economia global e principalmente a um país frágil como o Brasil, e ela expõe outro grande covarde já reconhecido, com firma reconhecida, que é o caso do Jair Bolsonaro, que correu para puxar o saco de Putin pouco antes do Putin invadir a Ucrânia, quando o Putin já estava naquela discussão com os Estados Unidos, e terminou se aliando à China, né, porque a China hoje é o grande aliado da Rússia, como são grandes aliados da Rússia a Nicarágua, a Cuba, a Venezuela, ou seja, os partidos comunistas que tanto os bolsonaristas execram. Agora estão aí todos puxando o saco de ditadores comunistas, né? Pois conto com você na quinta-feira que vem para ver a nossa conversa lá com o Felipe Moura Brasil, né? Eu quero também chamar a sua atenção para o fato de que o Supremo Tribunal Federal tem demonstrado uma imensa covardia em relação a um inquérito que foi aberto na Polícia Federal a respeito de uma denúncia feita pelo ex-ministro da Justiça, o Sérgio Moro, ao sair do Ministério e dizer que saiu porque
o Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Judiciária, o que é um absurdo, porque a Polícia Judiciária é um órgão do Estado, não é do governo. E agora o Bolsonaro dá mais uma prova de que intervém, que não dá nenhuma bola para os ministros do Supremo, ao substituir o Paulo Maiorino, que era já favorável a ele, por um mais favorável ainda. Eu vou ler aqui o nome do cara que está no lugar dele. Assumiu no lugar dele um cara chamado Márcio Nunes de Oliveira, que é o número 2 do Anderson Torres, o ministro da Justiça, que é bolsonarista de carteirinha e amigão da prole Bolsonaro, né? Então o Supremo Tribunal Federal está devendo uma explicação sobre a descontinuidade, um adiamento desse processo que não precisa de prova. O Bolsonaro dá as provas, né? Dia a dia. O Supremo também está no noticiário porque deu mais outra prova de covardia, dando 5 votos a favor do fundão eleitoral. O fundão eleitoral é a maior vergonha da política brasileira. O fundão eleitoral é o assalto de praticamente 5 bilhões de reais do bolso do cidadão para financiar partidos políticos em eleições que não podem mais usar dinheiro das empresas por um motivo muito simples: as empresas não são eleitores, não são não votam, né? E agora o Supremo está por um voto para jogar no lixo uma ação do Partido Novo que contesta o aumento do fundo eleitoral, do fundão, de menos de 2 bilhões, 1 bilhão e pouco, na última eleição, em 2020, para a eleição de 2022 com praticamente 5 bilhões, né? Quer dizer, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, põe um revólver na cabeça do cidadão desamparado, desempregado, faminto, na rua, porque não tem mais casa para morar, para tomar 5 bilhões de reais para encher os bolsos dos maganões da política brasileira, né? Essa votação ainda vai voltar na semana que vem, mas está praticamente garantida, e isso é uma ignomínia, isso é uma disfarçatez, isso aí é o fim da picada, né? Agora o Supremo tem mais uma queixa do Bolsonaro, né? O Bolsonaro ressuscitou uma notícia falsa, que nos países de língua inglesa se chama fake news, a respeito do ministro Barroso, que acaba de sair da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, acusando de ter reconhecido a necessidade do voto impresso, quando aconteceu exatamente o contrário, e foi distorcido numa fake news que foi contestada pelo Supremo, comprovando inclusive com a investigação da Polícia Federal de que aquilo era mentira. É mentira, mas o Supremo não faz nada para punir da mesma forma que os covardões do mundo, da Europa, dos Estados Unidos, nada fazem. O da China, né, que é aliado do Putin, contra Putin, invadir a Ucrânia, também o Supremo nada faz com todos os crimes evidentes que o Bolsonaro comete na condição de candidato à reeleição, à próxima reeleição, né? Eu também quero, agora no caso, cumprimentar o Supremo, porque por 6-5, uma votação muito apertada, se o Supremo tivesse o mínimo de vergonha na cara, tinha sido 11-0, mas é uma causa justa que vai ter repercussão. O Supremo decidiu que os cidadãos brasileiros aposentados que tiveram um aumento na renovação da Previdência na época do pacote do Plano Cruzado, terão direito a ter uma aposentadoria à altura da sua vida toda, e não apenas daquilo que contribuiu antes do Plano Cruzado, não, desculpe, do Plano Real, antes do Plano Real. Eu também quero contar aqui para vocês que o IPESP, que é o antigo IBOP, publicou uma nova rodada de pesquisas: Lula com 43%, Bolsonaro com 26%, Moro com 8% e Ciro com 7%. Os outros têm praticamente índices ínfimos. Isso aí confirma que o Lula é favorito a ganhar no primeiro turno.
mas o Bolsonaro ainda o ameaça concorrer no segundo turno para perder, porque as suas chances de ganhar são muito pequenas. Menores ainda são as chances da chamada terceira via, porque o Moro não descolou do Ciro e os outros que estão atrás também não abandonam as suas posições vaidosas, inclusive, principalmente, o João Dória, do governador de São Paulo, e o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, ambos, não por acaso, membros militantes de um partido que está afundando a olhos vistos, que é o Partido da Social Democracia Brasileira, né? Antes de terminar, eu também quero comentar de forma bastante crítica a aprovação por maioria no Congresso dos jogos de azar, na Câmara, dos jogos de azar no Brasil. O Brasil vai se transformar numa verdadeira Las Vegas, a capital do crime, da máfia, né? E da prostituição e da lavagem de dinheiro. Os jogos de azar propiciam um drible dos lavadores de dinheiro nas grandes conquistas que o Brasil tinha feito, principalmente por causa da Operação Lava Jato, contra essa lavagem, com a prisão, inclusive, dos lavadores, né? É uma coisa deprimente, lamentável o Congresso votar, e mostrando a hipocrisia do Bolsonaro, que deixa isso passar. Foi desejo exclusivo do Arthur Lira. Quem manda no Brasil hoje é Arthur Lira e o Bolsonaro é um empregadinho dele. Bom, eu vou terminando por aqui, mas antes eu queria chamar a sua atenção para o fim de semana, porque no sábado, ou seja, amanhã, dia 26, a 1h da tarde, eu estarei editando uma entrevista com o ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastore, uma das mais iluminadas cabeças da economia brasileira. A entrevista vai falar da guerra na Ucrânia, do fundão eleitoral e de outras mamatas no Brasil. No domingo, também a 1h, será editado o programa Dois Dedos de Prosa, com o advogado criminalista e psicólogo Jacó Pinheiro Goldberg, a respeito das suas origens na Europa Oriental e da denúncia que ele faz do imperialismo russo, que é histórico na região de onde ele veio. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té!